Boa tarde, 6 de dezembro de 2019. Hoje o tema é opioides, de certa forma continua da semana passada, que foi sobre vícios. Aí se aprofundando mais na questão dos hipnóticos opioides, derivados da papoula. Ali na capa, você vai ver lá no SlideShare, o símbolo está errado, ali está o símbolo do comércio, que é o caduceu de Hermes Mercúrio. Não tem nada a ver com o símbolo da medicina, nem com o símbolo da toxicologia. O símbolo da medicina é uma cobra só e um bastão só. O bastão de Esculápio, e esse é o do Hermes Mercúrio, que é o mensageiro dos deuses, que é do comércio. David Eduardo Sarmiento, Nelly Marcela Castelhanos, Leonor Andréia Martinez, Universidade de Pamplona, Medicina. Pamplona, Espanha. Espanha? É. Então, um resumo histórico: os sumérios, os egípcios, os gregos, os romanos, os árabes encontraram no ópio o alívio a seus males e se transportava para a paraíso e aos nirvanas. E tem até a guerra do ópio, tem o trajeto, a travessia do ópio. Teofrasto, no século III a.C., discípulo de Platão e Aristóteles, com método de extração do jogo. Então, lá na Ásia veio a papaver somnífera, a papoula, não extrai o ópio. Sertumer, tu passou direto ali. Ali. Não, outro. Sertumer, em 1806, extrai o primeiro princípio ativo chamado morfina. Morfina tem a ver com Morfeu, o sono, né? Porque ele é sedativo e hipnótico. Se derivam mais de 20 alcaloides, dos quais a morfina e a codeína são os mais importantes. Codeína usada em xaropes e no Tilex também, o Paratran, Tilex, para dor, e a morfina para dores maiores, câncer, casos de infarto, casos bem mais graves. E depois se extraiu heroína e outros, metadona. Metadona é usado até para quem tem dependência na heroína. O que entrou ali? Sendo que a heroína é mais usada na Europa e nos Estados Unidos principalmente. Está entrando aquele barulho de novo. Nos 70 investigações da John Hopkins, Universidade John Hopkins, descobriram os receptores no sistema nervoso central pelos quais o ópio produz seus efeitos. Anos depois, as ligantes endógenos desses receptores, encefalinas, endorfinas, dinorfinas. As encefalinas, endorfinas, dinorfinas são opioides endógenos. Nós temos dentro de nosso corpo. Éder Carnavan e Rafael Felisberto. Muito boa tarde. Então, para controle da dor, o problema é a dependência, né? Eles levam a dependência. O ópio é obtido do exudato leitoso, que surge fazer uma incisão nas sementes encapsuladas da planta Papaver somniferum, ou a dormideira. E ali mostra a planta. Sementes imaturas encapsuladas. Então, analgésicos narcóticos. Fentanil, que é usado no Parkinson. Dihidromorfona, fentanil, alfentanil, meperidina, que hoje praticamente não tem mais, antigamente tinha mais, há 20 anos atrás. Metadona, morfina, ramifena, esse aqui eu não conheço também. E sulfen também não conheço. E os moderadamente narcóticos, buprenorfina, codeína, usada em xaropes para tosse, destropropoxifeno, não se usa mais. Tinha muito caso de intoxicação no Rio Grande do Sul e em outros lugares. Oxicodona, ficou conhecida pelo Michael Jackson, né? E o tramadol. O tramadol é bastante usado e com menos efeito de dependência. Seus derivados semissintéticos, diacetilmorfina, fora de uso médico. Esse aí não é usado para fins médicos.
Então a química eles vão modificando ali e vão surgindo novos fármacos. As peças farmacológicas, então, sistema eferente, então é o que sai, eferente é o que sai, interatua com o sistema aferente, o que entra, da dor, nosso receptivo, inibindo os impulsos da dor, diminuindo a percepção da dor mediante a estimulação dos receptores opioides do sistema nervoso central. Nosso receptivo é dor, dor. Nocebo é o que causa dor. As peças farmacológicas, então, continuando, ligando. As endorfinas, essas aqui são endógenas, a gente tem dentro do nosso organismo. Endorfinas, encefalinas e endorfinas. Quando tu caminha bastante, corre, faz atividade física no sexo, libera essa substância. Aí a pessoa consegue prolongar a atividade física por mais tempo. Eles acabam anestesiando. Neurônios que se projetam até o sistema límbico e médio medula espinhal, endorfinas. Encefalinas, como o próprio nome diz, é no cérebro, encéfalo. Na lâmina 2 e 3 da faixa posterior, substância cinzenta, periaquedutal, núcleo do trigêmeo, que é esse nervo que pega as três partes do rosto, mandíbula, maxila e perto dos olhos, região dos olhos, áreas relacionadas com a dor, respostas emocionais que acompanham a dor, amígdalas cerebrais, hipocampo, que é onde controla a memória, córtex frontal, neuroendócrinos e digestivas. E a dinorfina no lóbulo posterior da hipófise, que é a glândula mestra, a principal, agonista receptores kappa, involucra respostas a mudanças no balanço hidrossalino e na liberação de ADH, hormônio antidiurético. E se associa com o parto, com a lactância, então é parente da ocitocina, de onde se libera em grandes quantidades. Receptores mu. Analgésico supraespinhal, então da parte superior da espinha, depressão respiratória, miose, quando a pupila fica contraída, dependência física e euforia. Predomina em áreas associadas com a percepção da dor, tais como a área periaquedutal, substância cinzenta periaquedutal, tálamo médio. O tálamo recebe todas as informações de fora antes de mandar para o córtex. A área cinzenta periaquedutal, hipotálamo, lâminas 2, 3, 4 e 5. O delta na medula espinhal relacionado com analgesia, supraespinhal, hipotensão, baixa pressão, miose, afetividade sobre o músculo trato gastrointestinal, constipação, por exemplo. E o kappa na parte dorsal da medula espinhal, em camadas profundas do córtex cerebral, produção de analgésica, analgesia espinhal, miose, disforia e sedação. Entrou mais gente, olha. Éder Camarã, Rafael, Flávio filosofando, somos nós mesmos. Pepe Viana, Cláudio Silva, Daniel Vargas e Bruno Macciola e Daniel Paes. Daniel Paes e Bruno Macciola. Então ali, morfina é um agonista mu e kappa, o fentanil metadona agonista puro mu, então seria só o mu, buprenorfina parcial mu, naloxone e naltrexone, antagonista dos três. É interessante que a naloxone é um quando tu tem excesso de morfina, ele acaba sendo um antagonista, e o naltrexone que é usado até em alcoolismo, para tratamento de alcoolismo. E algumas outras doenças. Agonistas fortes, morfina, meperidina, metadona, hidromorfina, fentanil e heroína. Agonistas fracos, tramadol, codeína, oxicodona. Agonistas parciais, buprenorfina, agonista e antagonista buprenorfina e antagonista naloxone e naltrexone, que fazem o contraveneno, né, digamos assim. Os receptores mu, kappa e delta são unidos à proteína G. Quando a gente estuda a dinâmica celular, a proteína G liga várias substâncias antes de produzir a produção de proteínas dentro da célula. Pelo que inibe a adenilciclase, reduzindo as correntes de cálcio nos terminais pré-sinápticos, os terminais antes da sinapse, antes das conexões entre os neurônios, reduzindo os neurotransmissores excitatórios, dopamina geralmente, e abre canais de potássio e hiperpolarizam
Então, ele inverte ali menos para mais ou mais para menos os neurônios pós-sinápticos. Então, tudo é eletroquímico, eletricidade e química junto. Em pacientes com depressão respiratória, então com dificuldade de respirar, apneia, a administração do oxigênio sem o antagonista pode precipitar a apneia, falta de ar. Então é usado muito na pré-anestesia, pode ser usado. Os opioides analgésicas produzem euforia e dissoria, sonolência e às vezes letargia, mas sem chegar a uma inconsciência. E a dose alta diminui o umbral convulsivo, acaba sendo anticonvulsivante. O fentanil, alfentanil, sulfentanil, esses dois últimos aí eu não conheço. Utilizados por via endovenosa, aumenta o tônus muscular do tronco. Então, muitas vezes é usado para pré-anestésico. O hipotálamo e a hipófise, a morfina e a heroína, cronicamente reduzem os hormônios gonadotróficos, os hormônios da sexualidade. Corticotrofina, cortisol, tirotrofina, que é o hormônio da tireoide, diminuindo a concentração do cortisol, dos estrógenos, da testosterona, mas aumenta as prolactina, podendo causar saída de leite, no caso da mulher, sem estar grávida, como os tumores de adrenal, de hipófise. A morfina produz vasodilatação, então ela aumenta o calibre das artérias periféricas e veias, diminui a pressão pulmonar, por isso que é usado muitas vezes no caso do infarto, com analgesia também. Diastólica final. Diastólica quando o músculo cardíaco relaxa, a sístole contrai, a diástole relaxa. O gasto cardíaco, consumo de oxigênio pelo miocárdio, por isso que é usado no trauma, no infarto do miocárdio. O trato gastrointestinal, o MUI delta retarda o vazio gástrico na presença de estados hipersecretórios. Inibe a produção de líquidos e eletrólitos, então podendo causar constipação. Meperidina, agonistas débeis e parciais em menor grau. Período de parto pode diminuir as contrações uterinas. Na obstetrícia se prefere a meperidina, pois ao retardar o trabalho de parto produz menor depressão respiratória neonatal. Então mais alguém ou é os mesmos? Então reações adversas. Sonolência, letargia, náuseas e vômitos, efeitos colaterais. Sonolência, letargia, náusea e vômitos. Depressão respiratória, sobredose e enfermidade respiratória. As famosas overdoses. Estremecimento, retenção urinária, disúria, que é dor para urinar, poliúria deve ser, que é urinar mais. Dor pancreato-biliar, nunca ouvi falar disso, dor pancreato-biliar. Morfina e meperidina. Tolerância, uso contínuo, altas doses. O que está escrito ali, raio-x? Então a tolerância vai aumentando as doses para obter o mesmo efeito. Síndrome de abstinência, quando tem a falta da medicação. Medicamentos, suspensão da via de administração. Adição e abuso, diminuição com codeína, com oxicodona. Até tem aquela propaganda, aquela série lá do médico, lá, sob tensão, que ele era viciado nisso aí também, comprimidos. Tramadol, buprenorfina e dextropropoxifeno. Oxicodona? É aquele brasileiro, eu digo. Sob pressão. O Dr. House da série é viciado em Vicodin. Ah, o Vicodin. É o mesmo ali, né? Oxicodona. É porque ele tem um problema sério de dor, né? Uma pergunta. Aqui é comercializado Aderal no Brasil? Eu esqueci de olhar na internet. Tu lembra alguma substância que é? O Aderal era uma anfetamina. Mas teria que ver a substância em si. Eu sei que ele é utilizado, MDMA. eles tratam para paciente com TDAH. Teria que ver o nome da substância em si, né? Eu acabei esquecendo de olhar. Tu não consegue olhar aí por fora? Síndrome de abstinência, então, na falta da droga ou do remédio, dor corporal, diarreia, taquicardia, aí vai dar os efeitos contrários, né? Em vez de constipação, diarreia, em vez de diminuir o ritmo cardíaco, vai aumentar a frequência cardíaca, febre, irritabilidade, náusea, vômito, suor, tremor, perda do apetite.
A gente vê quando vê aqueles filmes lá, os viciados em heroína, a gente vê todos esses sintomas aí, sinais e sintomas. Pro pessoal que não sabe, o pessoal que está chegando agora, o assunto hoje são opioides. E os opioides, eles são as substâncias que dão origem à heroína, à droga, né? Achou o Aderal ali? Eu ainda nem procurei, Flávio, não deu tempo ainda. E lembrando uma coisa interessante dos opioides, que o Edgar Allan Poe, ele gostava. Ele era viciado em ópio. E aquele que teve o filme lá, o pianista, né? O Ray Charles. Ah, sim. A maioria daqueles caras usavam. Mas na época eles usavam muita anfetamina. O Jimi Hendrix também morreu. Os cantores de jazz, eles usavam muita benzedrina. Benzedrina, que é anfetamina. Uhum. A primeira anfetamina, né? Então, por morfina e opioides relacionados, a tríade: estupor, miose, que é a contração da pupila, e depressão respiratória. Estupor é um pré-coma. Não chega a ser coma, é uma sonolência. Do sono até o coma, até o estupor está no meio ali. Também se pode apresentar cianose, que é ficar roxo, pele roxa, queda de pressão, hipotensão, insuficiência cardíaca e choque. Então pode dar uma parada cardiorrespiratória. Intoxicação aguda, meperidina, pentazocina. Aí dá o efeito contrário: midríase, dilatação pupila, excitação, taquicardia, os mesmos efeitos da anfetamina e da cocaína, convulsões e alucinações. E o tratamento antagonista, naloxone, Narcan, né? Naloxone. Ali tem as figuras psicodélicas. Precauções e contraindicações: usar com cuidado em pacientes com disfunção do fígado e rim. Pacientes com trauma encefalocraniano, batida da cabeça, pode mascarar os sintomas ou piorar o quadro de hipertensão dentro da cabeça, hipertensão endocraniana. Altas doses de meperidina ou em déficit da função renal se pode acumular normeperidina, que é o metabólito, causando convulsões. Considerar seu uso na gravidez, dependência do feto e sim de abstinência. Então não é aconselhado na gravidez. Convulsões, irritabilidade, febre e diarreia no recém-nascido. Filhos de quem usa cocaína também tem esses mesmos efeitos, ou anfetamina. Interações: hidroxicina antihistamínico. Com anfetaminas, amitriptilina antidepressivo, inibe a recaptação da noradrenalina e da serotonina. Então, triptanol dá para usar. Anticolinérgicos antagonizam os efeitos espasmogênicos sobre a musculatura lisa. Anticolinérgico mais conhecido é o Buscopan. Lembrando para o pessoal que isso aqui não é para quem está acompanhando chegar lá e tomar, tá? Isso aqui é só com recomendação médica. É que isso aqui são dados que está sendo passado farmacologia. Acerca de algumas informações que é até interessante, né? Informações de remédios, mas não é para sair por aí tomando, não. É só com receita médica. Enquanto eu vou falando aqui, tu vai procurando o Aderal ali. Barbitúrico, álcool, benzodiazepínicos, anestésicos gerais, se potencializa efeitos depressores do centro respiratório. Então, se a pessoa misturar álcool, diazepam, Rivotril ou Gardenal, pode morrer, né? E provavelmente foi a morte daquela atriz famosa lá, que namorou o presidente, o irmão do presidente dos Estados Unidos. Provavelmente foi pelo barbitúrico ali, junto com remédios laxativos. Evitar o uso com meperidina e tramadol. Pacientes recebem inibidores da enzima MAO, monoaminoxidase, pelo risco de apresentar síndrome serotoninérgica. É uma síndrome que a pessoa começa a ficar vermelhona, aumenta a pressão, por excesso de serotonina. Inibidores da MAO, em homem não é muito aconselhada, pode dar priapiso, ereção dolorosa. Para a mulher é mais indicado. É usado em pânico, geralmente, depressão. Monoaminoxidase. É mal com O, não é com U. Então, usos: tratamento sintomático da dor moderada a severa, morfina, dor aguda de origem visceral e dor de origem traumática. Cláudio Silva, Graciele Vital. Então, trauma, acidentes,
manejo do pós-operatório moderado a severo, manejo da dor, pedra angular, tratamentos da dor crônica de origem cancerosa, neoplásica, ou alguns não neoplásicas, por exemplo, reumatismo, e considerar essa combinação com acetaminofém ou dodórico ou paracetamol, e anti-inflamatórios não esteroides, que inclui aspirina, ibuprofeno, manejo da dor crônica. Então pode se associar. E alguns já vêm associados mesmo, né, na farmácia. Por exemplo, o Tilex já tem misturado já. A codeína com alguma outra substância. O Paratran é com diclofenaco, outras é com dipirona. Feniletilamina. É o pé, isso aí tem no chocolate. É a substância do prazer. Se tu comer chocolate, faz o mesmo efeito. Então, procedimento diagnóstico cirúrgico menor, analgesia em volta da coluna, epidural, obstétrica e cirúrgica. É aquela da cesariana. Ou cirurgia de hérnia. Tratamento sintomático de tosse, uso da codeína e hidroxicodeína. Hoje se usa menos, né, porque já tem outros medicamentos. Mas foi um dos primeiros que fizeram para tosse. Tratamento da diarreia, 2 congêneres da meperidina, difenoxilato e loperamida. Também hoje não é muito usado, antigamente se usava mais essa loperamida e difenoxilato. Hoje tem outros remédios melhores. São medicamentos de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Apresentação em dose, via de administração. Então tem via oral, tem EV, potência, efeitos adversos, potencial de abuso, determina o momento dado da eleição. Dor aguda, manejo com não opioides, acetaminofém, dórico, aspirina, dipirona. Só quando o paciente não responde ou apresenta dor severa se deve associar opioide. Aí entram os Paratran, os Tilex. Dor crônica deve iniciar-se com agentes moderadamente narcóticos, codeína, oxicodona, tramadol. O melhor escolha aí é o tramadol, que não leva a dependência, com analgésico não opioides, que é os AINES, né? Anti-inflamatórios não esteroides. Fármacos opioides. Buprenorfina, aí vai falar de cada um especificamente. Usado no tratamento de adição ou outros opioides, como a morfina e heroína, então buprenorfina. Possui atividade analgésica superior à da morfina, 0,2 a 0,6 mg intramuscular, equivale a 5 a 15 mg intramuscular de morfina. 0,2 a 0,6. E seu efeito é mais prolongado. Então se usa na substituição aí para ir largando a morfina, ou no caso a heroína também, né? Doses bem menores produzem o mesmo efeito e de maneira mais prolongada. Intramuscular, EV, sublingual, transdérmica com uso de parches. Rafael Slat, Jeremias. Patches é aqueles adesivos, né, transdérmico. Mas ali, a gente conhece em inglês patches, né? Se metaboliza por via fígado, hepática, absorção lenta, concentração plasmática 2 horas após a administração. Os sublinguais, efeito analgésico de 6 a 8 horas, sublingual. Então é bem forte mesmo, 6 a 8 horas. A gente não fala muito aqui no Brasil, não, buprenorfina. Codeína, também chamada metilmorfina. A codeína é um composto que se metaboliza no fígado, dando morfina. Seu efeito é menos potente. Aproximadamente 5 a 10% da codeína se converte em morfina. O resto se transforma por glucomerização. Associado com a glicose, né? Ou com glicogênio. A codeína é útil para aliviar dores moderadas e tem os mesmos riscos da morfina de criar dependência e efeitos tóxicos. Até estava se proibindo o xarope para criança. Antigamente se usava, hoje nem encontra mais. Se toma em forma de comprimidos, aliviando dor por via injetável. Possui sabor altamente amargo, tabletes de 10 a 40 mg, geralmente a 10, né?
Tratamento com dor se recomenda com dose de 2,5 a 10 mg a cada 6 horas. O despropoxifeno, esse aí nem se usa mais. Sua absorção via oral é boa no fígado, N-desmetilação, norpropoxifeno. Despropoxifeno no leite materno. Aumenta a ação depressiva de algumas substâncias como álcool, barbitura e tranquilizante. Diminui o metabolismo de fármacos como antidepressivos, anticonvulsivantes e o warfarin, que é o anticoagulante. Infarto ou trombose, usa o warfarin. Administração. Medicamentos você deve conservar em lugar entre 1 a 15 a 30 graus. Ali a temperatura, né? Entre 15 e 30 graus. Se apresenta em cápsulas 65 mg e ampolas 75 mg, em 2 ml. Adultos e oral, 65 mg, 3 a 4 vezes ao dia. Intramuscular UEV, uma ampola a cada 2 horas, lentamente, com o paciente acostado, deitado. Naloxone se pode utilizar como antídoto, substância capaz de antagonizar os efeitos depressores. E realmente é bem interessante quando usa cardiotóxico e convulsivantes do despropoxifeno, com dose de 0,4 a 2 mg EV. Se a respiração não tenha melhorado, se repetir as doses em intervalo de 2 a 3 minutos, até chegar a 10 mg no máximo. A respiração não melhora, se pode questionar se a toxicidade foi realmente provocada por este. Mas dúvida, não tem como fazer um teste sanguíneo, pode já às vezes eles fazem pronto-socorro quando suspeita pela sintomatologia ou pela história, né? Tiago Medeiros. A hidromorfinona, derivada da morfina, tratamento da dor intensa de hidromorfinona. Não se controla com outros fármacos. Atua mediante união dos receptores Mu do sistema nervoso central. Intervém nos mecanismos bioquímicos que produzem dor. Seus efeitos farmacológicos e perfil de seguridade são similares aos da morfina. De hidromorfina. Eu conheço a de hidromorfina. Eu sei a de hidromorfinona. Administração, comprimidos, dose única diária. 4, 8, 16, 32, 64 mg. Tratamento com a dose menor e aumentar progressivamente em função da resposta obtida. 4, 8, 16, 32 até 64 mg. Mepiridina ou petidina. Usava antigamente, hoje já tu não vê mais também. Conhecida com o nome comercial Dolantina e Demeral. Praticamente sumiram do mercado. Narcótico analgésico, atua como depressor do sistema nervoso central. Pertence ao grupo dos opioides sintéticos, causa dependência e se retira de forma rápida. Tem propriedade única entre os opioides de produzir bloqueio nos canais iônicos, também provê analgesia mediante mecanismo de anestesia local. Espasmo musculatura lisa vias biliares, então cólica biliar, renal, aparato geniturinário, trato gastrointestinal, angina do peito, crise tabes dorsalis é a sífilis terciária, a neuroluz, facilitação do parto indolor, não se usa mais também, fraturas, neuralgias, pré-medicação cirurgia. Na verdade foi substituída por benzodiazepínico, né? Se contraindica para pessoas que sofrem de depressão respiratória. Então não dá para usar em quem tem asma, bronquite, enfisema. Injetável 100 mg 2 ml, 25 a 100 mg a cada 4 horas, intramuscular ou subcutânea, 25 a 50 mg a cada 4 horas, EV, diluída e lenta, mas praticamente não se usa mais. Não deve sobrepar 600 mg diária em infusão contínua, dose de 15 a 35 mg hora. Mas isso aí nem é usado mais. Metadona, essa é bastante utilizada para quem tem dependência tanto da morfina quanto da heroína. Se começa a usar como sedante, como remédio contra a tosse sem muito êxito. Atualmente se emprega nos programas de desintoxicação, mantendo-se os farmacodependentes da heroína. Então é mais usado lá nos Estados Unidos mesmo. A metadona pode produzir miose, então pupila pequena, depressão respiratória, bradicardia, que é batimento menor do coração, relaxamento muscular, tremores, aumento da temperatura corporal, concentração da glicose no sangue. Então já não dá para usar em diabético.
Via oral, ainda que pode ser usado injetável, intramuscular ou IV. Administrado oralmente, atua em 30 a 35 minutos depois da ingestão. Efeitos principais duram 18 a 24 horas, podendo chegar até 36 horas, até 3 dias. Então, por isso que é usado na desintoxicação. Morfina, pré-medicação, anestesia, analgesia, tratamento da dor associada à isquemia do coração, infarto e distonia, dispneia associada ao fracasso ventricular esquerdo agudo e edema pulmonar, edema agudo de pulmão, EAP. A morfina também se utiliza para paliar a adição a certas drogas, como heroína e cocaína. O que seria a adição, Flávio? A adição é o vício, a dependência. A adição é tudo, a adição a jogos, a adição a internet, tem assim na internet. É viciado em cocaína e heroína, dá para usar a metadona, dá para usar essa aí também. Se pode dar a dose total diária, 1 ou 2 tomadas, subcutâneo EV. Dose visual, 10 mg a cada 4 horas, de 5 a 20 mg a cada 4 horas. Então 10 é um meio ali. Em crianças de 1 a 12 meses, 200 U. O que é U? 2,5 a 5 mg de 6 anos, 5 a 10 mg. Entrou mais alguém? Unidades, não conheço o CG. Conhece? Eu já ouvi falar, mas eu não tenho certeza qual é. Eu vou dar uma olhada. Um CG. Geralmente é miligrama, micrograma, grama. Um CG. Ah, tá, entendi. É milionésimo de grama, micrograma. Então equivale ao micrograma, então. Isso. Ultracentigrama deve ser. Isso. Seria 1 miligrama. Micrograma, aliás. Micrograma, micro, mili... Naltrexone. Então, hoje em dia se usa o naltrexone de baixa dose. Na intoxicação aguda por opioides, como codeína, morfina e heroína. Terapia da síndrome de abstinência ao álcool, diminuindo o álcool. Geralmente se usa o antietanol, que é mais barato, mas se a pessoa tiver condições pode usar o naltrexone. E em alcoólicos crônicos e períodos de recidiva, diminuindo a ansiedade. 3 miligramas, se não me engano. Naltrexone, 1 a 2 horas, administrar a terapia intravenosa. E tem o naltrexone via oral, sublingual, dá para usar. Pode passar por metabolismo hepático. Tem uma vida média de 10 horas, uma dose oral única de 100 mg, capaz de bloquear os efeitos da heroína injetados por até 48 horas. Então, intoxicações muito graves, se usa até 100 mg. Pelo geral, o naltrexone se toma uma vez ao dia, uma dose de 50 mg, ou em dose de 100 a 150 mg, 3 vezes por semana. Ou 30 mg se for esse subcutâneo aí. No caso, a naltrexona, ela é utilizada também para curar o vício da heroína? E do álcool também. Aí tu opta ou entre a metadona e a naltrexona. E a oxicodona, então ficou bastante conhecida aí pela morte do Michael Jackson. Alcança a biodisponibilidade superior à da morfina. Metaboliza no fígado, sistema enzimático citocromo P450, a maioria dos remédios passa pelo citocromo P450, 2D6. A eliminação via renal, 8 a 14% oxicodona, o resto em metabólitos. Semivida, sobrevida, 3 a 5 horas, níveis plasmáticos estacionários de 24 a 36 horas. Esse é o Vicodin, né? Administração, comprimido... Para dor, né? Para dor, 5, 10, 20, 40, 80 mg. Também encontra em combinação do ácido acetilsalicílico e paracetamol. Necessita uma receita especial de medicamento estupefaciente. Bicarbonato, essa aí, se não me engano, é amarela. Não é nem a outra, é amarela. Tramadol, dor atuando sobre células nervosas, medula espinhal e cérebro. Atravessa a barreira hematoencefálica, placentária e passa ao leite materno. Então tem que cuidar no caso da grávida, né? Ou da que está amamentando. Semivida, 6 a 8 horas, 6 horas, sobrevida. Meia vida. Metabólito tem lugar no fígado, citocromo P3
CYP3A4 e CYP2D6. Se elimina por via renal 90% pela urina. É o tramal, silador. Omnidol, Sinfrac, Tramadol, Tramal. Cápsulas, tabletes 50mg, ampola 50mg, 100mg cada 2 ml, solução oral de 100mg por ml também tem. Dose 50 a 100mg a cada 6 a 8 horas, o máximo 400mg por dia. Tramal longa vida, tablet, liberação prolongada, 100mg, dose de 100 a 200mg a cada 12 horas, liberação prolongada. Então pode usar 3 vezes ao dia de 50 ou de 100. É isso aí, né? Boa tarde a todos. Semana que vem continua o mesmo tema? Então tá, muito boa tarde.